2027 vai ser o próximo grande ciclo da renda fixa no Brasil e quem ficar de fora vai ficar chupando o dedo. Tem uma coisa que está acontecendo na curva de juros do Tesouro Brasileiro nesse exato momento e que quase ninguém está te falando. E se você tem o IPCA+, ou renda mais na carteira, ou então está pensando em comprar mais, o que eu vou te mostrar aqui muda bastante a forma como você precisa se posicionar em 2027. E deixa só eu te situar rapidinho aqui em 30 segundos. 2027 vai ser muito difícil. A inflação projetada acima da meta, então o Focus espera um IPCA para o final de 2027 de 5,03%. Selic, por exemplo, ainda bem alta, para o final também de 2027 em 12,25%. E a dívida sobre o PIB avançando. No mês de junho de 2026, a gente teve 81,9%. E além de tudo isso, um cenário eleitoral onde o mercado sabe que provavelmente essa dívida vai continuar aumentando com o tempo. Nas pesquisas, o Lula está liderando e o próprio plano do governo declara que vão haver mais gastos, mais intervenção e também mais carga tributária. E isso chama bastante a crise para o ano de 2027. Agora presta atenção só nesse ponto, porque é onde a maioria das pessoas acaba errando. O cenário de crise fiscal com juro real alto é justamente onde a renda fixa entrega os maiores retornos da história recente. A gente viu isso acontecer entre 2015 e 2016. Foi assim lá em 2018, 2019. E quem se posicionou justamente nessas janelas viu alguns ativos entregarem mais de 100% de rentabilidade em 3, 4 anos. E aí a renda fixa nessas janelas não é o produto do investidor conservador que compra aquele CDB e acaba indo dormir. Ele é o produto que multiplica a carteira mais rápido do que muita ação. E isso não é novo, tá? A gente tá aqui na Finclass falando de renda mais, de IPCA+, isso já faz bastante tempo. E aí muita gente entrou junto com a nossa recomendação nesses ativos e agora tá com medo de perder dinheiro. Mas muita calma, por quê? Tem gente com IPCA mais 7, IPCA mais 7,5 na carteira, querendo sair no prejuízo agora, fugindo do papel bom no pior momento possível, tá? Então as taxas deram uma subida aí nessas últimas semanas, mas o que eu vou te falar é não sai e deixa eu te mostrar por quê. E mais, eu vou te mostrar o que apareceu na curva de juros que faz toda essa posição ficar ainda mais defensável. Então olha isso, a NTN-B 2032, que vence daqui uns 6 anos, está pagando IPCA mais 8,17% de juro real. E a NTN-B 2050, que é aquele papel que vence daqui 24 anos, inclusive é o mais longo que tem hoje para o investidor pessoa física, está pagando IPCA mais 7,42% aproximadamente, e é um diferencial de 75 pontos base a favor do papel mais curto. E aí você pensa comigo, o Tesouro Brasileiro, ele está te oferecendo mais juro real para você emprestar por 6 anos do que para você emprestar por 25 anos. Isso aí é um fato que não é normal, né? Isso é o que a gente chama de curva invertida. E quando a curva fica invertida, o mercado está te dizendo uma coisa muito específica sobre esse pedaço que atravessa o próximo mandato. Isso significa mais incerteza fiscal, mais risco de inflação persistente e é uma maneira do mercado ir precificando o cenário do próximo governo, que hoje, com o Lula na frente, é lido como cenário sem travas fiscais. Isso aqui não é interpretação, galera. Ele mesmo colocou isso no plano de governo e os mandatos anteriores confirmam esse padrão. E isso muda totalmente o jogo para quem já tem o Renda Mais e o IPCA mais de longo prazo. Por quê? Agora existe um segundo papel, que é a NTN-B 2032, pagando o IPCA mais 8%, acaba servindo como uma posição complementar da sua carteira alocada em Tesouro IPCA. E isso ninguém tá falando, tá? É isso que eu vou destrinchar, inclusive, nesse vídeo aqui, e que justamente o que essa inversão da curva desenha não é uma escolha entre papéis diferentes, é uma tese que funciona como uma combinação. Então você tem de um lado o IPCA mais longo, pode ser o Renda Mais ou NTN-B 2050, que a gente já vem falando inclusive o ano inteiro, com convexidade que ainda não apareceu, porque a curva de juros não desestressou. E do outro lado a gente tem a NTN-B 2032 pagando IPCA mais 8%, que trava um carrego alto num prazo considerado médio, com muito menos oscilação de preço no caminho. Então os dois juntos, eles formam uma posição bem inteligente. Não por sorte, mas sim por conta da lógica. E aí é sobre isso que a gente vai falar em 3 partes. Primeiro,
por que 2027 vai ser uma das maiores janelas de ganho em renda fixa na década e ninguém te conta sobre isso. Segundo, o que a curva invertida tá te entregando de bandeja agora e como você pode aproveitar antes que esse cenário se feche. E terceiro, exatamente o que fazer com o seu dinheiro e também a combinação de renda mais e IPCA mais longo com a NTN-B 2032 pagando IPCA mais 8%, com a calculadora rodando para você poder ver quanto que pode multiplicar o seu capital. Então fica até o final. É onde a tese fecha e você vai descobrir como multiplicar o seu dinheiro. Mas antes de continuar, deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, porque isso ajuda bastante o algoritmo a distribuir esse tipo de conteúdo para mais gente que está calibrando a renda fixa nesse momento. Então você vê muita gente na internet falando de crise, e não fica muito claro o que forma uma crise. Então a gente vai juntar esses três vetores para explicar que é um cenário de inflação persistente, com um juro sustentado num patamar muito alto e um cenário fiscal cobrando muito prêmio. Isso que é o sinônimo da crise, e esse é o desenho que a gente tem hoje. Só que aqui vem o ensinamento de toda essa história, porque uma das melhores formas de pegar conselhos para o futuro é olhando justamente para o passado. Lá em 2015 e 2016, no auge da crise da presidente Dilma, a Selic bateu 14,25%, a inflação bateu os 2 dígitos também e o fiscal estava praticamente frangalhos. E todo mundo estava com medo naquele momento. E aí foi exatamente nessa hora, em plena crise, que a NTN-B 2035 subiu de IPCA mais 5,7% para quase IPCA mais 8%. Então quem entrou naquela janela viu o papel se valorizar mais de 100% até o ano de 2019, só com a marcação a mercado, sem contar o carrego do IPCA mais desse período. E aí, em 2018 e 2019, a gente teve um padrão parecido, muita incerteza política, medo do resultado eleitoral, e o papel longo devolveu retornos gigantes para quem entrou antes. Então, se a gente fosse traduzir isso, seria de novo aquela conta, crise fiscal, mais juro alto, mais inflação alta, igual a uma janela de renda fixa. E isso responde o porquê renda fixa agora. E aí agora a gente vai entender o motor dessa janela, que é a curva de juros. Por quê? Para quem não faz ideia do que é a curva de juros, é basicamente pegar um retrato do que o mercado exige para emprestar dinheiro para o governo em vários prazos. Você pega todos esses títulos do Tesouro, do mais curto até lá o mais longo, desenha um gráfico com a taxa enfileirada e você liga através de uma linha para formar justamente a maravilhosa curva de juros. Então aqui no site da Ambima, que é a Associação Brasileira de Entidades do Mercado Financeiro, você encontra um registro de taxas de juros que estão sendo cobradas nas operações de títulos públicos, ou seja, o quanto o mercado está cobrando para negociar títulos públicos, né? E aqui a gente vê algumas informações, pode ser um pouquinho mais confuso no primeiro momento, mas eu quero que vocês se atenham a essas três colunas aqui, o ETTJ, IPCA, pré e de inflação implícita. Cada uma linha dessas aqui significa 6 meses a mais de vencimento, de prazo, e a gente consegue observar o seguinte: se a gente formar uma linha juntando esses números aqui, a gente consegue formar a curva de juros. Nesse caso aqui, a gente está vendo agora a nossa curva pré-fixada. Isso aqui nada mais é do que a expectativa para a Selic média de hoje até esses prazos aqui embaixo. Além de encontrar patamares muito altos de taxas de juros esperadas pelo mercado, então a gente pode dizer que para vencimentos acima de 5, 7 anos, o mercado está querendo exigir um retorno de 14,6, 14,7% quase para emprestar dinheiro para o governo ou comprar títulos públicos, entre outras instituições. E aí quando a gente olha a curva real de juros, que é aquela curva pré-fixada, descontando o que o mercado espera de inflação, a gente chega na nossa curva invertida no curto prazo, né? A gente vê que no começo aqui da curva, nos primeiros 1 ano e meio mais ou menos, ela tem taxas maiores no curto prazo, o que não é uma coisa muito comum de se ver, e aí as taxas vão caindo conforme o prazo vai se alongando. E se a gente reparar aqui, ó, tem até como se fosse um calombo aqui, é como se alguém tivesse batido na cabeça dela, e na verdade ela tá assim porque justamente nesse prazo é onde o mercado vê mais risco, e o risco é justamente o que a gente está falando, fiscal, risco de inflação, e aí para você remunerar o investidor de uma maneira justa, o governo precisa dar mais retorno nesses títulos quando eles estão sendo colocados no mercado, emitidos pelo Tesouro, ou quando os bancos negociam entre si. Então, quando a gente bate o olho nessa curva aqui,
já vemos que curva invertida, sinal de alerta, um vértice específico com uma taxa muito mais alta que os outros que vêm antes ou depois também, a gente precisa analisar com calma e tudo faz sentido quando a gente lembra que a gente está num ano de eleição presidencial. E aqui tem uma coisa que eu preciso que você guarde, tá? A curva de juros, ela embute todas as expectativas e também riscos percebidos pelos investidores. Então lá a gente encontra expectativa de inflação, expectativa de política monetária, risco fiscal também e expectativa eleitoral. Tudo isso ali traduzido para o que o mercado financeiro chama de pontos base, né? Sendo negociados todos os dias. Por isso que ela é uma das informações mais valiosas na renda fixa. E é o consenso de mercado traduzido em forma de taxa exigida. Olha que interessante. Em uma condição normal, como a gente comentou, essa curva ela tem taxas crescentes, ou seja, conforme os prazos vão se alongando, o juro que você exige vai aumentando. Então, o juro lá de 10 anos, ele normalmente paga menos que o juro de 5 anos. O de 20, ele tende a pagar mais do que o de 10. E aí existe uma teoria clássica para isso que se chama teoria da preferência pela liquidez. E aí a ideia é bem simples, na verdade. Se eu te empresto um dinheiro, por exemplo, sei lá, para 6 meses, eu estou abrindo mão da minha liquidez por pouco tempo. Só que se eu te emprestar por 25 anos, que aí é o caso de uma NTN-B com vencimento lá em 2050, eu estou abrindo mão de praticamente um quarto de século, né? Então, muita coisa pode acontecer nesse período e a inflação pode disparar, o câmbio pode desabar, o governo pode mudar aí 4, 5 vezes e o meu poder de compra daqui 25 anos acaba sendo uma incógnita. Então, para eu aceitar isso, eu exijo um prêmio, né? É o famoso prêmio pela liquidez que eu abri mão. Prêmio pelo risco de inflação que eu vou correr e também pelo risco fiscal. Então, a curva normal, ela tende a ser crescente, prazo maior, retorno maior. Agora, repara o que acontece quando essa lógica quebra. Quando o vencimento mais curto passa a pagar mais juro do que o longo, a gente chama isso de inversão da curva. E quando isso acontece, o mercado ele tá tentando te dizer uma coisa bem específica, né? Ele tá falando, eu vejo mais risco no meio do caminho do que no longo. E confio que lá na frente as coisas podem não ser tão ruins. Mas o pedaço que atravessa o próximo mandato é justamente esse onde tem uma turbulência na curva. É exatamente isso que a curva de juros brasileira está mostrando agora. E a inflação persistente do próximo mandato fica em questão fiscal também cobrando muito prêmio e as incertezas sobre como esse novo governo vai manejar os gastos. E aí, lá na frente, em 2050, o mercado assume que o país deve voltar para alguma média ali, até porque daqui 25 anos muita coisa pode acontecer ainda. Agora, uma coisa importante que a gente precisa observar aqui, tá? Além do formato da curva, a gente precisa analisar o nível do juro. Lá em 2015, a taxa do Tesouro IPCA 2035 variou de 5,72 para mais ou menos 7,80. Historicamente, o juro real de longo prazo, ele fica ali, o ideal seria de 4 a 5%, já seria um nível bom. E quando o mercado passa a exigir 7,40 para emprestar por 25 anos, ou 8,17 para emprestar por 6 anos, a gente entende que existe uma incerteza muito espalhada pela curva inteira. E aí isso não é só ruído, ele acaba gerando uma oportunidade muito grande e olhando agora o dado histórico, lá em 2022, na reta final da eleição, o IPCA 2045 passou de 5,30 para 6,25. Em 2018, o padrão era parecido, né? O IPCA 2045 passou de 5,40 para 6. E aí o mercado sempre precificando esse risco eleitoral no médio prazo, porque é onde o mandato acontece. Mas aí você para reparar uma coisa, depois da eleição, quando o resultado vira certeza, a curva sempre dá uma reprecificada. Então ela desestressa bastante. Não é porque o problema fiscal sumiu, a gente sabe muito bem disso, mas é porque caiu a incerteza. E aí a análise começa a ficar mais interessante. Por quê? Porque quem compra no pico do estresse agora pega ganho duplo. Pega o carrego alto enquanto o estresse dura e também a valorização do preço quando a curva começa a se desestressar. E aí é isso que aconteceu em 2015 até 2019 e o que pode se repetir no período entre 2027 e 2030. A inversão de hoje não é um problema na curva, tá? Ela é um mapa. Então, agora, a parte que importa é essa aqui, ó. O que você pode fazer com isso? Antes de destrinchar os papéis, eu vou te explicar rapidinho o conceito de
convexidade, porque sem ele a combinação acaba não fechando, tá? A convexidade nada mais é do que uma palavra que às vezes assusta muitas pessoas, mas o conceito é relativamente simples, tá? Então fica aqui comigo. Na renda fixa, quando as taxas de mercado sobem, o preço dos títulos que travaram taxa lá no momento da compra, Tesouro IPCA+, Tesouro pré-fixado, Renda Mais, tudo isso cai. Isso é a marcação a mercado, com certeza todo mundo aqui já deve ter ouvido sobre esse assunto, mas aí tem um detalhe que ele é muito contraintuitivo, que é quando a taxa está num patamar muito alto, se a taxa sobe 1 ponto percentual, você perde X reais. Mas se ela cai o mesmo 1 ponto percentual, você ganha 1,5, 2 vezes o que você tinha perdido em reais, dependendo da direção do papel. Então a relação entre risco que você corre e o retorno potencial fica desequilibrada e fica muito a favor de quem comprou quando a taxa estava muito alta. E esse fenômeno é a convexidade, é uma assimetria que a gente chama, só que é a favor de quem entrou no pico de juros altos. E também vamos lembrar que quanto maior a duration do seu título, quanto mais longo for o vencimento, maior essa assimetria também. Duration da NTN-B 2032, ela tá muito mais baixa do que a duration de 2040, da NTN-B de 2050. E aí o que isso quer dizer, né? Essa duration que a gente fala é uma maneira de você medir a sensibilidade do seu ativo a uma mudança na taxa de juros. E um título mais longo, ele vai te trazer muito mais desse risco, enquanto um título mais curto, você tem muito menos dessa volatilidade. E no momento atual, você tem uma taxa de juros até mais interessante do que o longo prazo. Então, se você tem, por exemplo, uma mudança de 1 ponto percentual na curva toda ali, você tem vários NTN-Bs, títulos indexados ao IPCA do Tesouro, você vai ver que o 2050 ele vai variar ali até 13, 14%, enquanto o título mais curto ele tende a ter uma volatilidade menos de 5% ali do preço do título. E isso aqui é só a marcação a mercado, tá? Agora vamos olhar a calculadora rodando, como que funciona isso na prática. Então vamos simular aqui uma compra de uma NTN-B com vencimento lá em 2032, pagando 8,15 hoje, e a gente vai ver quanto que esse título estaria valendo em 2028 se a taxa de juro caísse de 8,15 e fosse para 7,15. A gente teria uma rentabilidade no período de 23%. Então é uma rentabilidade bem interessante. A gente viu que não mudou tanto quanto o que poderia ficar no melhor dos cenários em um título mais longo. Então a gente vai simular aqui um Tesouro IPCA com vencimento em 2032, comprado à taxa de hoje, 8,15. Vai simular o preço dele em 2028, daqui 2 anos, com uma queda de taxa de 1 ponto percentual. Então esse 8,15 vira 7,15. E olha só, a nossa rentabilidade no período é 35%. Então, colocando 100 mil reais num título desse, a inflação se comportando conforme o mercado espera, você tem um ganho bruto de 35 mil reais. Bem interessante. E a gente pode simular até com taxas mais agressivas, se elas caírem ainda mais. Então, se ela cair 1,5 ponto, vai ficar 6,65, e com uma queda de 1,5 ponto na taxa, você tem um retorno de 38%. Pode até falar, Edu, não mudou tanto, né? E realmente não mudou tanto porque a gente tem um prazo mais curto. Então a gente está trabalhando com pouca volatilidade, por isso que a gente explicou todos esses conceitos. Então agora a gente vai simular um Tesouro IPCA+ com vencimento em 2050 e vamos colocar justamente 1 ponto percentual de queda na taxa de mercado, e a gente vai ver que a rentabilidade dele vai passar de 29% nesse período de 2 meses, que seria só o carrego, para 59% de ganho num período de 2 anos. Você tem, colocando 100 mil reais nesse título e a taxa caindo para 6,40, um ganho bruto de R$ 59.233,68. Então é um retorno muito interessante. E aí eu vou até te falar, olha, chegar numa taxa de IPCA mais 6,40 ainda é uma taxa elevada, tá? E aí você pode até falar, Edu, mas a taxa pode aumentar, né? A gente viu aqui ela caindo 1 ponto percentual, você tem um ganho de quase 60% no período. Então a gente vai simular uma alta de 1 ponto percentual. Mesmo com as taxas subindo para 8,40, você levando o título por 2 anos, tem o efeito do carrego, ainda tem um retorno de 5,9%. Então, não é um caso onde você tem uma perda do valor que você investiu. Claro que
Quanto mais tempo você levar esse título na sua carteira de investimento, melhor. Vou simular ele aqui para 2030, ó. Ele já volta a ter 39, quase 40% de retorno bruto no período. Então esse é o efeito tanto do carrego quanto da marcação a mercado. E justamente, títulos mais curtos, eles tendem a ter menos volatilidade. Os mais longos, eles têm muito mais dessa volatilidade. E aí o investidor tem que saber muito bem como interpretar a precificação que está na curva. Então quando a gente compara o resultado desse IPCA mais por 2 anos com as expectativas que o mercado tem para a Selic, para a gente entender se esse potencial ele vale realmente a pena, hoje o mercado está colocando na curva, como a gente viu, uma Selic média de 14,26% para um prazo de 2 anos. Ou seja, o nosso ativo livre de risco, que é sempre como que a gente compara se o investimento vale a pena ou não, ele está te entregando 14 e poucos ali por cento ao ano. E essa operação da marcação a mercado, ela tem uma taxa traduzida, né, de ao período para ao ano de 26%. Então você tem um retorno quase que o dobro do que o mercado espera para a Selic. Isso num patamar ainda de juro alto, ele caindo só 1 ponto percentual na curva. Você tem ainda bastante espaço para quedas, para chegar IPCA mais 6, IPCA mais 5,5, IPCA mais 5, e o retorno desses ativos tende a ser muito mais interessante com a marcação a mercado. Então agora você entende que ficar na Selic te dá um retorno que parece bom hoje, mas você acaba abrindo mão da valorização do preço do papel mais longo. E essa valorização de preço que acaba multiplicando a carteira em um ciclo de queda de juro. Isso sempre foi assim no Brasil, beleza? Agora a tese, né, a combinação que faz sentido nesse cenário específico é essa aqui. Papel 1, renda mais ou NTN-B 2050 pagando ali IPCA mais 7,4%, 7,3%, significa duration alta, convexidade máxima, e é o papel que a gente vem falando o ano inteiro e continua sendo a peça principal da tese. Então, se o cenário melhorar, seja por queda de juros, seja por uma nova precificação depois desse período de eleição, é esse ativo que vai multiplicar de preço. Então, se a gente tiver inclusive um cenário de piora, é o que mais oscila na marcação ao mercado no caminho, como a gente viu. Mas quem carrega até o vencimento trava IPCA mais 7,42% por 24 anos. Isso aqui é uma coisa que, sinceramente, raramente acontece aqui na história do Brasil. Papel 2, NTN-B 2032 pagando IPCA mais 8,17%. Esse aqui é a peça nova que a inversão da curva de juros colocou aqui em cima da mesa pra gente. E é aqui que está a grande sacada, porque esse ativo ele funciona como uma complementariedade inteligente do Renda Mais 2050 por 3 motivos bem simples. O primeiro é que ele paga mais taxa. Então você está travando o IPCA mais 8% num papel de 6 anos. E isso com certeza é bem histórico, tá? Mesmo num ciclo da presidente Dilma lá em 2015, 2016, esse nível de juro real em um papel mais curto foi bem raro. Segundo, a oscilação de preço, como a gente viu, é menor. Então, enquanto a convexidade do 2050 ainda não joga muito a favor, o 2032 ele te dá menos volatilidade de marcação a mercado e é o que segura o investidor no caminho e evita também aquele pânico de vender com prejuízo. Terceiro, uma espécie de hedge específico contra o próximo mandato. Se você tem medo específico da inflação e do risco fiscal nos próximos 4 anos, o 2032 ele te tira dessa exposição. Por quê? Você recebe o IPCA mais 8% até 2032 e sai antes do risco de longo prazo. É o que muita gente chama de kit presidente para 2027. É um hedge contra uma piora do cenário fiscal com um carrego alto embutido. E aí a NTN-B 2040, ela funciona ali como um meio termo, né? Então, para quem quer diversificar a duration, que é aquele prazo médio que a gente comentou, e reduzir o risco de reinvestimento. Então, não é o foco da tese desse vídeo, mas ela encaixa muito bem numa carteira mais espalhada, diversificada, né? No mercado, a gente chama essa estratégia de laddering, que é uma estratégia de escadinha de vencimentos. E aqui que vem o ponto crítico. Isso aqui não é escolha entre papéis. Na verdade, ela funciona como uma combinação. Você não precisa decidir se compra só o 2032 ou o 2050. Você, na verdade, decide o peso de cada um na sua exposição na renda fixa. E aí o peso vai depender do seu horizonte de investimento, do seu perfil de risco e da sua tolerância à marcação ao mercado
no caminho. Então, beleza, a gente pega tudo isso e a gente junta tudo agora, e o cenário para 2027, ele é difícil. A gente viu que vai ter inflação persistente, juro alto, risco fiscal, incerteza política, precificada na curva, mas essa dificuldade ela não é o problema para quem está em renda fixa. Na verdade, é um momento de oportunidade. E foi exatamente assim em cenários como esse aqui, só que lá em 2015, 2016, depois mais um pouquinho para frente, 2018, 2019, em que a renda fixa longa entregou os maiores resultados da década. E a curva invertida, ela não é um erro de mercado, tá, galera? Ela funciona como uma curva que conecta duas histórias ao mesmo tempo, mostrando o risco fiscal inflacionário no médio prazo, com um pedaço longo da curva assumindo uma certa normalização. Essa dupla mensagem é o próprio mapa. Ela diz exatamente onde está o carrego, 2032 com IPCA mais 8. Diz onde está a convexidade, lá o renda mais e o IPCA 2050, pagando quase 7,5% acima do IPCA. E diz que os dois se complementam. Então, quem lê se posiciona antes e quem espera a curva se desestressar acaba chegando tarde. E aqui vem a parte que, para mim, ela é crítica, tá? Onde você pode errar não é no papel, é na montagem. Os dois papéis são bons. Você erra no peso, você pode errar no timing, pode errar na hora de aumentar a posição e na hora até de fazer o rebalanceamento. E é por isso que a Finclass existe. Então a gente já rodou essa análise em detalhes, viu ali posições reais definidas, quais as NTNBs que você tem que ter, qual o peso, qual o nível de entrada. Isso aqui não é uma opinião genérica, a gente está falando de uma posição do time de análise. Lá você vai encontrar as duas carteiras recomendadas, vai ter acesso ao time de analistas e a todos os cursos que a gente lançar enquanto a Finclass existir. E isso é diferente daquela assinatura mensal, que você paga uma vez e resolve para sempre com o vitalício. Então lá dentro da plataforma você tem a carteira de valorização, a carteira de renda, análise semanal do time e mais de 40 professores respeitados. A Cristina Junqueira, por exemplo, o Cerbasi, Thiago Nigro, o Howard Marks, o curso do 1000 ao milhão incluso também, e descontos e condições especiais que ficam exclusivos para os assinantes vitalícios. E aí deixa eu te contar uma coisa concreta. Na análise que a gente publicou em abril de 2025, o time recomendou a entrada na NTNB 2050 quando o patamar de juros estava aproximado de IPCA mais 7,13%. E quem seguiu essa recomendação hoje, mesmo com um aumento leve dessa taxa para 7,38%, está acompanhando uma rentabilidade de mais de 12% nesse período que você ficou com ele em carteira. E isso aqui não é um caso isolado, tá? Isso aqui a gente está falando de um método. Então, a gente tem dado, a gente tem análise, a gente tem posição real toda semana. E olha, especialmente se você está com renda mais e o IPCA mais na carteira agora, e você não sabe se você aumenta a posição ou se faz esse hedge, né, essa posição complementar com 2032, você também não sabe se você espera ou está com dinheiro parado ali na Selic esperando aquele momento certo. Essa é justamente a oportunidade que você tem para não ficar parado, porque o juro real de IPCA mais 8% é uma janela histórica e a janela ela nunca fica aberta por muito tempo. Então, o acesso muda a decisão. Então não se esquece de clicar no link aqui na descrição ou escaneia o QR Code que está aparecendo aqui na tela. E aí eu preciso falar da escassez, porque é real, tá? O vitalício, ele está hoje disponível por poucos dias. Então não é uma urgência fabricada, é a oferta relâmpago e ponto. Mas voltando para análise, porque falta talvez a parte mais importante, que é o que fazer com tudo isso na prática. São 3 pontos concretos que a gente tira de todo esse vídeo. O primeiro ponto é se posicionar antes e não depois. Então, se você espera o Copom cortar a taxa Selic para entrar, esse retorno já passou. E hoje, com a curva invertida, o cenário de 2027 acaba se desenhando. E o mercado voltando a discutir novos cortes na taxa de juros, a janela fica aberta novamente, porém eu não consigo garantir por quanto tempo. Segundo ponto, a tese é uma combinação, a gente não está falando de uma escolha só
entre um produto ou outro. Então, o Renda Mais ou a NTN-B 2050 pode capturar a convexidade máxima quando a gente tiver um cenário de curva desestressada, e a NTN-B 2032 padrão IPCA mais 8 funciona como complemento, que é bastante inteligente por conta do carrego alto, oscilação menor e o famoso kit presidente da próxima eleição. E o terceiro ponto, a renda fixa não é o único bolso. A renda fixa é uma peça e não a carteira inteira, tá? Uma boa carteira combina tanto renda fixa com ações, fundos imobiliários, uma exposição internacional. E o erro que eu vejo com mais frequência é o investidor botar 100% da grana lá numa NTN-B e a oscilação na marcação a mercado acaba fazendo ele sair justamente no pior momento. Temos que lembrar também de diversificar vencimentos dentro da renda fixa, que é uma coisa importante. Diversificar entre classes de ativo também é outra. E as duas acabam importando, porque é por isso que a carteira precisa ser montada com um método e não com um palpite. Ou seja, o link fica na descrição, o QR Code está na tela. A equipe de analistas está aqui justamente para isso, para te ajudar a bater o CDI, bater o Ibovespa, para você ter uma multiplicação de patrimônio. É isso, tchau, até a próxima.